Aqui, primeiro ano, a aula de vocês foi passada aí, né, essa semana, fazendo uma revisão de radiciação. Matéria que a gente vê no nono ano, mas é necessário rever regras aqui para o primeiro ano e para o ensino médio. Quando a gente fala de radiciação, são as raízes. Pode ser uma raiz quadrada, pode ser uma raiz cúbica, pode ser uma raiz quarta, uma raiz quinta, qualquer tipo de raiz. A raiz quadrada, ela tem oculto o número 2 aqui, ó, que não precisa de ser colocado. Quando a gente vê esse símbolo aqui, a gente já sabe que está falando raiz quadrada. E para calcular uma raiz, você tem que pensar num número. Por exemplo, se a raiz ela é quadrada é 2. Você tem que pensar num número que multiplicado 2 vezes dê aquele resultado, um número igual. Todo mundo sabe que raiz quadrada de 4 é 2, isso já é manjado. Porque 2 vezes 2, olha lá, 2 números iguais dá 4. Ok. Raiz quadrada de 81, todo mundo sabe também que é 9. Tem umas raízes que são batidas. Mas por que é 9? Se ela é quadrada, eu tenho que procurar dois números iguais, que multiplicados ele vezes ele dá 81. E realmente é 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Então, 9. A raiz nem sempre ela vai ser quadrada. Aqui, por exemplo, ela é uma raiz cúbica. Quando a raiz é cúbica, eu tenho que procurar um número que multiplicado 3 vezes dê aquele resultado, um número igual. Aí nem precisa de pensar em número muito grande não, porque o número é 8, às vezes o aluno fala assim, eu acho que é 4. Mas se você fizer 4 vezes 4, é 16, já passou de 8. E se eu ainda fizer 16 vezes 4, vai dar mais ainda. Então é um número menor que é 4, pode ir diminuindo. Às vezes o aluno fala assim, será que é 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, já passou. Então é menos que 3. Vamos ver se é 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Deu certinho. Então significa que a raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 1000. Qual é o número que multiplicado 3 vezes, o mesmo número igual, dá 1000? Aí você vai procurando, vai fazendo um teste. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, faz lá. Tá pouco, então vai subindo. 9, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, olha lá. Deu 1000. Então quer dizer que a raiz cúbica de 1000 aqui, ela é 10. E se a raiz for quarta? Então você tem que pensar num número que multiplicado 4 vezes o mesmo número igual, tem de dar 16. Não precisa pensar em número grande não, olha aqui, ó. Se você fizer 5 vezes 5, 25. 25 já passou. Você nem terminou de multiplicar, então é um número menor que é 5. Aí você vai olhando, é 3, é 2, até encontrar. Nós vamos encontrar aqui 2, né? Porque se eu multiplicar o 2 4 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Certinho, olha lá, ó, 16. Então, a resposta vai ser 2. Então, essas raízes que eu dei exemplo para vocês, elas são raízes exatas. Nem toda raiz ela é exata, tá, pessoal? E quando a raiz não for exata, a gente pode usar uma coisinha que chama fatoração. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu colocar uma raiz aqui, por exemplo, raiz quadrada de 20. 20 não tem raiz quadrada exata, não. Qual número que ele vezes ele multiplicado igualzinho dá 20? Não tem. Aí a gente tem que fazer uma simplificação, chama simplificação de fração. Ó, simplificação de radical, de radiciação. Olha como que você vai simplificar. Você vai fatorar esse número 20. Aí vão acompanhar comigo aqui, ó. Fatorar é assim, ó. Você coloca o número 20 e vai dividindo. A gente chama de divisão em fatores primos. A gente sempre começa por 2. Se não der por 2, por 3, por 5. Só que 20 dá para dividir por 2. Então, 20 dividido por 2, quanto que a gente vai encontrar? 10. Então, você vai colocar aqui 10. O 10 ainda dá para dividir por 2. Enquanto o 10 você vai dividir. 10 dividido por 2, que eu vou encontrar o quê? 5. Então, 5. 5 agora não dá para dividir por 2. 5 não dá para dividir por 3. 5 dá para dividir por 5. Então, você vai colocar 5 aqui, ó. 5 dividido por 5, 1. Quando dá 1 aqui, a fatoração encerrou. Aí, olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Você vai abrir sua raiz. Olha aqui, ó.
E no lugar do 20, como a raiz ela é quadrada, aqui está escondido o número 2, você vai separar grupinhos de 2 em 2. Olha o que você vai colocar. Você vai colocar 2 ao quadrado, vezes, quem que sobrou aqui? O 5. Aí uma regra de simplificação é essa aqui, ó. Se o expoente for igual ao índice, esse número aqui chama índice. Aqui está escondido o número 2. Você pode cortar e o número que foi cortado passa lá para fora da raiz, ó. Então esse 2 vai passar lá para fora. E esse 5 aqui, como ele não tem o quadrado aqui, ele não vai cortar. Então, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar 2 raiz quadrada de 5. Aí o 5, como ele não foi cortado, ele permanece dentro da raiz. Então, não tinha raiz exata, mas eu consegui simplificar a minha raiz, tá? Eu fatorei, eu simplifiquei minha raiz. Então, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa de 2 raiz de 5. Então, eu vou passar mais um exemplo aqui, com uma raiz diferente da quadrada, para a gente ainda treinar mais um pouco dessa simplificação. Então, eu coloquei um outro exemplo aqui, ó. A raiz ela não é quadrada. Agora eu coloquei raiz cúbica de 80. A gente não consegue achar um número que multiplicado 3 vezes o mesmo número dá 80 certinho. Não consegue achar. Aí, nesse caso da raiz não ser exata, nós vamos fazer o que nós fizemos com o 20. Nós vamos fatorar. Então, vão aqui no cantinho fatorar comigo o 80. Aí eu pergunto para vocês, 80 dá para dividir por 2? Dá. Então, vamos lá. 80 dividido por 2 dá 40. 40 ainda dá por 2. Enquanto dessa vai dividindo. 40 dividido por 2 nós vamos encontrar 20. 20 ainda dá por 2. 20 dividido por 2 nós vamos encontrar 10. 10 ainda dá por 2. 10 dividido por 2 nós vamos encontrar 5. E 5 ainda dá por 2? Dá por 3? 5 agora vai dar só por 5. Então, 5 dividido por 5, 1. O que eu falei? Quando encerra com 1 aqui, a fatoração acabou. Agora, olha como que a gente vai proceder. A minha raiz aqui ela é cúbica, ela não é quadrada. Se o número aqui é 3, eu vou tentar separar grupinhos de 3 em 3. Aqui dá para fazer um grupinho de 3 aqui, ó. O 2 vezes 2 vezes 2, a gente vai escrever como 2 elevado ao cubo, porque ele apareceu 3 vezes. Ainda tem um outro 2 aqui sozinho, então coloca ele sozinho. E ainda tem um 5 aqui sozinho, coloca ele sozinho também, ó. Aí na hora de simplificar, só quem tiver o expoente igual ao número daqui que pode cortar. Então esse vai cortar com esse, e eu já expliquei aqui que quando corta, o número que foi cortado passa para fora. Então aqui a gente vai ter 2, raiz cúbica. Esse 3 aqui a gente corta ele só mentalmente, ele não pode sumir não. Se a raiz era cúbica no início, ela tem que permanecer cúbica o tempo todo. E quem que sobrou lá dentro que não foi cortado? Esse com esse que não foi cortado, ele permanece, ele não pode descortar, sumir. Aí você pode até multiplicar, ó. 2 vezes 5, 10. Então, olhem só. O 80, ele não tinha raiz cúbica exata, não. Mas quando eu simplifiquei, eu encontrei 2 raiz cúbica de 10, ok? Então, nem sempre as raízes serão exatas como a gente fez ali. Agora, a gente vai aprender as operações com as raízes. Olha aqui, vamos falar primeiro da adição e subtração. Eu coloquei as duas juntas porque a regrinha das duas é a mesma, tá? A gente só pode somar ou subtrair raízes se as raízes forem iguaizinhas. Iguaizinhas que eu falo assim, ó. Aqui é raiz quadrada de 7, aqui também é raiz quadrada de 7, aqui também é raiz quadrada de 7. Então dá para eu juntar tudo e transformar numa coisa só. Agora, se aqui fosse raiz quadrada de 7 e aqui raiz quadrada de 8, jamais. Eu não posso pegar o 7, mas o 8 somar é por 15, não. Não posso. Porque essa parte comum aqui, ó, como aqui é igual aqui, que é igual aqui, essa parte comum a gente vai conservar. E nós vamos resolver, na verdade, são os números aqui de fora, ó. Você vai fazer 2 mais 5, 7. 7 menos 3, 4. Aí você vai e conserva a raiz. Então, resposta final, 4 raiz de 7. Você não pode fazer assim não, ó.
7 mais 7, 14. 14 menos 7, não pode não. Tá? Então, as raízes, se forem iguais, você resolve só os números de fora e conserva a raiz. Por isso que elas precisam ser iguais. Olha esse segundo exemplo. Aqui tem raiz quadrada de 2, aqui também tem raiz quadrada de 2. Então, dá para eu juntar. Elas são iguais. Você vai pegar o número de fora daqui e juntar com o número de fora daqui. Quando a raiz ela é sozinha, quem que está escondido aqui? Está oculto o número 1 aqui, tá? Então, é como se aqui tivesse o número 1, ó. Então, você vai fazer 5 menos 1, 4 e conserva a raiz. Nada de fazer 2 menos 2, 0. Não existe isso. A raiz ela é conservada. Agora, preste atenção nessa letra C aqui, ó. Aqui tem raiz de 5, aqui raiz de 2, aqui raiz de 5 e aqui raiz de 2. Raiz de 5 é diferente de raiz de 2. Então, você não pode juntar. Essa parte que tem raiz de 5... você vai juntar com essa que tem raiz de 5. Só elas duas. E deixa essas aqui esperando para depois. Como aqui tem raiz de 5 e aqui também tem raiz de 5, então você vai juntar os números de fora e conservar a raiz. Então, 3 mais 9, então vai dar 12 e conserva a raiz. Raiz de 5. Agora, você vai fazer separado. Você vai pegar essa e vai juntar com essa daqui, ó. Por quê? Aqui tem raiz de 2 e aqui também tem raiz de 2. Então, você pode juntar os termos de fora e conservar a raiz. O 4 daqui, você vai subtrair de 3 aqui, ó. Quanto que é mais 4 com menos 3? Vai dar 1, né? Então, você vai colocar mais 1 e conserva a raiz de 2. Esse 1 aqui não é obrigatório colocar. Se você deixar mais 1 raiz de 2, ou se você deixar só mais raiz de 2, tá correto, é a mesma coisa. Só que um detalhe, essa resposta final, ela vai parar aqui, ó. Porque o raiz de 5 você não pode juntar com raiz de 2. Porque às vezes o aluno faz isso aqui, ó. 12 mais 1 ele põe 13 e 5 mais 2 ele põe raiz de 7. Aí não, tá? Se essa raiz aqui é diferente dessa, o exercício acaba aqui. Não tem como você fazer mais nada. Agora, presta atenção nessa letra D. Aqui é raiz de 7, aqui é raiz de 3 e aqui é raiz de 2. Alguma raiz aí é igual? Então, não dá para fazer nada. Você não pode fazer 7 mais 3, 10, 10, nada disso. Essa raiz é diferente dessa, é diferente dessa. Então, aqui não tem como resolver. Então, eu vou até cancelar aqui, ó. Esse exercício aqui, ele não tem solução. Não dá para fazer nada. Não tem nada para juntar com nada. Ok? Então, aí é adição e subtração. Agora, a gente vai ver a multiplicação e a divisão. Olha aqui. Para multiplicação e divisão, tem uma coisa muito importante a falar aqui. Tanto que eu separei com um traço aqui. Vamos tomar muito cuidado com o que vai acontecer aqui. Na multiplicação, na divisão, eu dei um exemplo de divisão e um exemplo de... Vou dar um de divisão de multiplicação. Eu vou modificar aqui, tá? Aqui eu vou tirar aqui, ó, o dividido e vou colocar multiplicação. E aqui eu vou deixar divisão. Porque aí fica um de multiplicação e um de divisão, tá? A regrinha da multiplicação e da divisão, ela é a mesma. Mas eu só posso multiplicar e dividir se os índices aqui forem iguais, ó. Aqui é 3, aqui também é 3, então ok. Aqui é quadrado, é 2. Aqui também é quadrado, então ok. Aí como que a gente procede? É muito simples. A gente conserva a raiz, já que elas são iguais, você vai colocar a raiz cúbica e aí você pega os números e multiplica. Você vai fazer 18 vezes 3 realmente. Então você vai fazer lá 18 vezes 3. Aí a gente vai fazer a continha, vocês podem fazer no rascunho, que isso aí é uma continha fácil. Então ela vai permanecer raiz cúbica e 18 vezes 3, na hora que eu fizer a continha aí, eu vou encontrar 54. Então, realmente, resposta final, raiz cúbica de 54. Multipliquei lá dentro. A divisão é o mesmo processo. As raízes são quadradas, elas são iguais. Então, você conserva a raiz e aí você vai dividir. Você vai fazer aqui, ó, 75 dividido por 15.
75 dividido por 15 também é uma continha fácil de fazer. Vocês mesmos podem fazer no rascunho e no cantinho do caderno. Então, a gente vai conservar a raiz quadrada. E 75 dividido por 15, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Então, resposta final, raiz quadrada de 5. Só que tem um detalhe. Nem sempre eu pus uma multiplicação e uma divisão aqui, ó. Nem sempre esses índices vão ser iguais. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem uma raiz quarta e aqui uma raiz sexta. Eu não posso fazer isso não, ó. 4 vezes 6, 24 e 3 vezes 4, 12. Nunca. Eu só posso efetuar uma multiplicação, uma divisão, se eles forem iguais. Aí eu vou ter de fazer uma coisa para transformar ele em igual, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos uma raiz quadrada e aqui nós temos uma raiz cúbica. Elas não são iguais. Então, por enquanto, não dá para eu dividir. Só depois que eu transformar elas em iguais, aí é que eu posso fazer, tá? Aí eu já vou adiantar para vocês uma coisa. Quando o número ele é sozinho, aqui está escondido um expoente 1. Todo número inteiro tem o 1 oculto aí como expoente. Aqui também, como o 4 é sozinho, está escondido o número 1 aí. Aí a gente vai ter de fazer uma coisa que a gente faz lá na fração, que chama mínimo múltiplo comum, para transformar em raízes iguais. Vão acompanhar comigo aqui, ó. Eu vou ter de tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e de 6. Então, eu vou vir aqui no cantinho aqui, ó, presta atenção aqui, ó, 4 e 6. Como que a gente tira o mínimo? A gente vai dividindo por 2, por 3, até chegar em 1 e encerrar. Algum deles dá para começar por 2? Dá. Aí você vai fazer 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Algum deles ainda dá por 2? Dá. Então, você coloca o 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. Como 3 não dá divisão exata por 2, você abaixa. Agora ainda dá por 2? Não, mas dá por 3. Então, você vai pôr lá. 3 dividido por 3, 1. E esse 1 que já estava aqui, você abaixa. Quando tudo encerra com 1, significa que acabou. Aí, como que a gente sabe quem que é meu mínimo múltiplo comum? A gente vem cá e multiplica esses termos daqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Aí, olha como que a gente tira o mínimo de raiz. Você vai abrir uma raiz. Então, aqui no lugar do 4, você vai colocar 12. E aqui também no lugar do 6, você vai colocar 12. Porque o mínimo múltiplo comum de 4 e 6 deu 12. E aí, a gente divide pelo de fora e multiplica pelo expoente aqui de dentro. Então, acompanha comigo aqui para vocês verem, ó. 12 dividido por 4 dá o quê? Dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, ali vai ficar 3, tá? 3 elevado a 3, né, pessoal? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 elevado a 3. E aqui, o 4 já está aqui, ele continua. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 aqui é 2. Então, 2. Agora, olha o que aconteceu. Aqui ficou igual, viu, pessoal? Ficou igual. Aí, a gente pode fazer igual procedeu lá. A partir do momento que os índices ficarem iguais, você conserva o índice e resolve lá dentro. Olha aqui, ó. Eu vou desmanchar essa fatoração aqui para não ficar muito apertado aqui, ó. Lá dentro sobrou o quê? 3 elevado ao cubo vezes 4 elevado ao quadrado. Vamos terminar de fazer aqui, ó. Vou passar para baixo. 3 elevado ao cubo, você tem de fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vai ficar 27 vezes 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4. E 4 vezes 4, o que que vai dar? 16. Então, vai ficar a raiz 12. Aí, você vai e faz 27 vezes 16. Vamos fazer essa continha no cantinho aqui comigo, ó. 27 vezes 16. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12. 12 mais 4, 16. Pulando uma casa, 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 2, 2. Então, aqui vai descer o 2. 6 mais 7 dá 13, eleva 1. 1 e 1, 2. 2 e 2, 4. Olha lá. Você vai encontrar a raiz 12 de 432.
tá? Então é assim que a gente procede com o mínimo. Eu agora vou desmanchar essa parte de cima para eu resolver a letra D. Vou passar a letra D aqui para cima para não ficar muito apertado aqui, tá? Vão acompanhar aí. Então, aqui, eu passei essa letra D aqui para cima por causa do espaço. Só que aqui é 2, está escondido aqui o 2, né, pessoal? Quando o número vem sozinho, quem que eu falei que está aqui de cima? O número 1. Quando o número vem sozinho, quem que eu falei que está aqui em cima? O número 1. Mas como esse aqui é quadrado e aqui é cúbico, não dá para dividir. Eu tenho de transformar em igual primeiro. Aí eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Aí eu vou fazer o mínimo de 2 e 3. Olha aqui no cantinho, ó. 2 e 3. Algum deles dá para dividir por 2? Dá. Então tá. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá divisão exata por 2. Então eu abaixo. Agora dá por quanto? Agora dá por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E aqui é 1 permanece. O que a gente faz com os números que a gente encontrou aqui? Multiplica. Então 2 vezes 3, 6. Então eu vou colocar raiz sexta aqui, dividido, e aqui também vai ser raiz sexta. Então tá vendo? O mínimo múltiplo comum que eu encontrei foi 6. Agora como que foi a regrinha que eu expliquei nessa aqui, ó? A gente divide por esse, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3, né? Então vai ficar 6 elevado a 3, e aqui vai ficar 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2, né? 2 elevado a 2. Então agora eu consegui fazer com que os índices ficassem iguais, olha aqui, pessoal. Aí agora eu posso conservar o índice, que é 6. Aí agora eu posso resolver lá dentro, tá? Então lá dentro, o que é que vai ficar lá dentro? Vai ficar lá assim, ó. 6 elevado ao cubo, então lá, 6 elevado ao cubo, dividido por 2 ao quadrado. Aí é só fazer a continha. Permanece o 6. 6 elevado ao cubo é 6, V6, V6. 6 vezes 6, 36. Se eu fizer 36 vezes 6, eu encontro 216. Vocês podem fazer a continha aí. Então, vai dar 216 dividido e 2 ao quadrado, tá? Eu coloquei errado aqui, me desculpa. É 2 elevado a 2, não é 2 elevado a 4. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que vai dar 4, dividido por 4. Aí é só a gente fazer a continha. Vamos fazer essa continha comigo separado aqui, ó. Ó, eu vou fazer aqui 216 dividido por 4. 21 dividido por 4 dá o quê? Dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Desce o 6. 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Deu divisão exata, ó. Então, a gente vai colocar a raiz sexta de quê? De 54. Aí, o exercício encerra aí, tá? Agora, pessoal, uma última coisa para encerrar é isso aqui, ó. Quando vocês estiverem fazendo algum exercício que tiver uma raiz dentro de uma outra raiz, deixa eu dar um exemplo. Às vezes tem assim, ó. Ó. Presta atenção. Vocês podem deparar com algum exercício que vem uma raiz dentro de outra raiz. Aqui tem 2 e aqui tem 3. Tem como a gente transformar isso numa única raiz. Olha o que a gente faz. Aqui é como se fosse 2, aqui também é como se fosse 2, que é raiz quadrada. Aí você só multiplica, você faz 2 vezes 2, 4. Aí ele vai virar a raiz quarta de 12. Aí, ele vira isso aqui, aí transformou numa única raiz. Aí, se você quiser fatorar, simplificar, tá? Eu só tô mostrando que se tiver algum exercício aí que aparecer isso, tem como transformar numa única raiz. Aqui também, ó. Aqui tá escondido 2, aqui também tá escondido 2. Aí, você vai multiplicar os 3 índices aí. Você vai fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Aí vai virar a raiz 12 de quem está lá dentro? Raiz 12
de 50. Tá? Então, tem como a gente pegar várias raízes, uma dentro da outra, e transformar em uma só. Tá bom? E ainda, pessoal, só para finalizar, se eu tiver uma raiz assim, por exemplo, raiz cúbica de... Raiz 12 de 3 elevado a 15, por exemplo. Presta atenção. Tem algum número que divide 12 e 15 ao mesmo tempo? Tem. Tem o número 3. Aí você pode simplificar. Você vai dividir aqui por 3 e vai dividir aqui dentro também por 3. Aí olha como que vai ficar. 12 dividido por 3 dá 4. O 3 aqui permanece e 15 dividido por 3 dá 5. Aí você pode chegar nesse ponto aqui, tá? A partir do momento. Então, a gente pode simplificar o expoente com o índice da raiz também. Se der para dividir pelo mesmo número, tá, pessoal? 12 dividido por 3 deu 4. 15 dividido por 3 deu 5. Dividiu pelo mesmo número. Então, eu fiz um apanhado aí, um lembrete de tudo que vocês precisam para fazer os exercícios e as regrinhas de radiciação. Bons estudos!